Opa, eu tava scrollando nas promoções da Steam até que eu vi o Crash Bandicoot 4. E aí eu comecei a me lembrar dos jogos antigos do Crash que eu me divertia muito jogando e marcaram muito a minha infância. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Crash e vou contar as histórias dos jogos da franquia que mais marcaram a minha infância. Antes de falar sobre a minha experiência com a franquia, eu vou falar um pouco sobre a história do Crash, que nasceu em 1996 e ele foi desenvolvido pela Naughty Dog, criado para o PlayStation 1. E a ideia deles era criar um mascote para bater de frente com o Mario e com o Sonic, que segue essa disputa acirrada até hoje. Inclusive, eu tava querendo trazer um vídeo para vocês sobre essa disputa entre o Mario e o Sonic, então se vocês gostaram da ideia, podem comentar. E mano, essa ideia deu muito certo, praticamente o Crash ele virou símbolo do PlayStation 1 com aquele estilo de plataforma 3D, só que com a câmera fixa, que era bem diferente para a época. E ao longo dos anos lançaram diversos jogos, como o Crash Bandicoot 2, o 3 e o Crash Team Racing, que é o famoso CTR muito querido aí pela galera. Só que depois disso, a Naughty Dog largou a franquia, e aí começou aquela novela que várias empresas assumiram o jogo e o jogo foi passado de mão em mão, com cada empresa dando praticamente o seu toque para o jogo. E foi nessa época maluca aí que eu conheci o personagem com o jogo Crash Team Sand, que se tornou um dos meus jogos favoritos do Crash. E cara, eu lembro que eu passava muito tempo no PS2 jogando e o Crash Team Sand foi o primeiro que eu joguei. E na época eu não conseguia entender se o Cortex ele era vilão ou se ele era aliado, porque nesse jogo a gente meio que tem que fazer uma dupla com ele pra conseguir chegar até o final do jogo. Depois de um tempo eu conheci o Crash of the Titans, que foi um jogo que mudou totalmente o estilo de jogo do Crash, foi praticamente outra parada. E eu gostava muito dele porque nesse jogo você controla titãs e eu me divertia muito jogando, passava muito tempo também e foi um dos meus jogos favoritos da franquia. E o Crash, ele sempre foi aquele jogo que me divertia bastante, mas também fazia passar muita raiva às vezes, porque era um jogo que eu considerava difícil para a época e tanto que eu era criança, então era uma relação de amor e ódio com o Crash. Eu me divertia muito, mas também passava raiva demais com ele. Bom, agora eu vou falar a história do Crash Twin Sand, que foi um jogo que marcou muito a infância da galera. Ele foi lançado no PlayStation 2 e até hoje ele é aclamado pelos fãs como um dos melhores jogos do Crash. O jogo começa com o Crash, de boaça lá na ilha dele, só curtindo, até que aparece o Cortex se vestindo da irmã do Crash, que é a Coco, e ele pede pro Crash seguir ele porque ele quer enganar o Crash pra finalmente conseguir derrotar ele. E o Crash segue ele, e quando você chega lá, adivinha, era uma armadilha. E o Cortex ele finalmente se revela pro Crash, o Crash descobre que não era a irmã dele, era o Cortex fantasiado, e depois disso você luta contra ele e contra o mecha que ele tinha construído. Mas pô, olha o disfarce do Cortex, vai falar que vocês também não cairiam nessa. E depois que você vence a luta, vocês acabam caindo numa caverna por acidente e o Cortex ele fica muito bravo com o Crash, empurrando ele mais a fundo para a caverna e depois vocês têm que agir juntos para conseguir sair dessa caverna que é uma experiência muito divertida. O Cortex ele fica muito bravo com o Crash, você tem que rodar com o Cortex e é muito engraçado. Quando vocês finalmente chegam no lado de fora, aparecem os vilões do jogo, que são os Evil Twins, que são os dois periquitos que o Cortex criava, só que por algum motivo eles ficaram presos em outra dimensão e eles estão muito bravos com o Cortex e eles querem se vingar dele e também destruir o universo. Ao longo do jogo, você e o Cortex têm que cooperar juntos para conseguir salvar o mundo e no final vocês conseguem derrotar os Evil Twins e o Cortex ele tenta se livrar do Crash, porém como sempre dá errado e tem essa famosa cena aí que todos conhecem por conta de um meme. Where am I? What is this? Aí eu gemi pra ele assim, ó. Aí, bota, 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 bota. Alisson CDs. Potência. Eu confesso que eu nunca zerei esse game, mas é um jogo que eu tenho muita vontade de rejogar e finalmente zerar ele porque é um jogo que eu tenho muito carinho. Agora vamos pro meu outro jogo favorito do Crash, que é o Crash of the Titans. E mano, nesse jogo, como eu disse, o negócio mudou completamente, porque não é mais o estilo de plataforma clássico, agora é porradaria, você dá soco, você dá chute, ainda controlava titãs. E o melhor de tudo era que você tinha modo co-op, mano. Você e o seu amigo poderia ir para a porradaria, controlar titã, era muito da hora. Esse jogo também começa numa ilha, só que agora com o Cortex e a Nina sequestrando a Coco e ainda roubando o mojo da ilha, que é praticamente uma energia que dá poder pra tudo ali. E o plano deles é usar todo esse mojo para criar uns monstros gigantes,
que em breve são apresentados para nós como os Titãs. E eles querem dominar o mundo com tudo isso. E o Crash, claro que não vai deixar a irmã dele ser sequestrada, como em todo o jogo, e ele vai atrás para salvar ela. Só que é aí que chega a outra novidade do jogo, porque o Crash ele descobre que ele consegue controlar os Titãs, porque o Aku Aku ele serve como máscara para você conseguir controlar os Titãs, tipo subir neles, usar os poderes deles. E ao longo da aventura você encontra outros mutantes, você acaba enfrentando eles e depois você consegue meio que subir neles também para conseguir finalmente usar os poderes deles, porque cada um deles são úteis em cada parte do jogo. E no meio da história rola uma treta com o Cortex e com a Nina, porque a Nina trai o Cortex e assume o controle dos Titãs, e ela vai virando a verdadeira vilã do jogo que a gente tem que enfrentar no final. No final do jogo, o Crash finalmente consegue derrotar a Nina, salvando a Coco e colocando ordem na ilha novamente. E no finalzinho do jogo mostra uma cena do Cortex tentando se reconciliar com a Nina para eles finalmente poderem agir juntos novamente contra o Crash. E eu lembro que esse foi o jogo do Crash que eu mais joguei, eu passava muito tempo jogando esse jogo e eu gostava muito dele. E apesar dele ser o jogo mais diferente assim do Crash, ele era muito divertido e eu gostava muito de jogar. E bom, esses jogos dividiram muitas opiniões na época, muita gente gostou, muita gente criticou. Porém eu até consigo entender as críticas, porque esses foram jogos que mudaram bastante o estilo do Crash, ainda mais o Crash of the Titans. E mesmo assim eles eram muito divertidos, na minha opinião esses foram os meus jogos favoritos do Crash. Talvez seja por conta da nostalgia, mas eu também me divertia muito jogando ele. Ainda mais o Crash of the Titans, que tinha um modo de 2 jogadores. E tinha vezes que eu chamava uns amigos meus pra jogar aqui em casa. E era muito legal, mano. E depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, como que tá o Crash hoje em dia? E em 2018 lançou o Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, que foi um jogo que trouxe de volta os 3 primeiros jogos da franquia, só que agora eles refeitos e com os gráficos modernizados. O jogo mais recente da franquia é o Crash Bandicoot 4 e ele voltou para o estilo de plataforma clássico, só que com os gráficos melhorados, que são os gráficos de hoje em dia, e ele tem fases muito criativas, mano. E o legal de tudo isso é ver que mesmo o Crash passando por várias empresas, ele conseguiu manter a sua essência e é por isso que todo mundo ainda gosta muito dele. E no fim o Crash ele foi muito mais que um jogo pra mim, porque ele fez parte da minha infância, das minhas risadas e até das minhas frustrações quando eu caía no buraco pela milésima vez. Então galera, chegamos ao final do vídeo e agora eu quero saber de vocês, qual foi o jogo do Crash que mais marcou a sua infância? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia nos comentários e muito obrigado pra quem compareceu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima galera, fui!